Uma boa noite para vocês. Se vocês não me lembram, meu nome é Bruno Oliveira. Nós estamos discutindo alguns temas de direito eleitoral. No último encontro nós falamos sobre a composição da Justiça Eleitoral, ou seja, quais são os órgãos que compõem a Justiça Eleitoral. Vocês lembram quais são? Temos o TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral, que é o órgão de instância máxima. Temos os tribunais regionais eleitorais, ou seja, cada estado tem um tribunal regional eleitoral. Temos as juntas eleitorais e os juízes eleitorais, certo? Então esses são os 4 órgãos da Justiça Eleitoral. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as juntas eleitorais. Lembram-se qual que é a composição da junta? Lembram-se? A junta eleitoral é composta de um juiz de direito, que será o presidente dessa junta eleitoral, e de 2 ou 4 cidadãos. Algumas questões de concursos questionam assim: a junta eleitoral ela pode ter 3 membros? Pode. Ela pode ter um juiz de direito ou 2 cidadãos. Ou ela pode ter 5 membros, um juiz de direito e mais 4 cidadãos. Sempre o juiz de direito será o presidente desta junta eleitoral. Só que tem uma curiosidade: a junta eleitoral ele é um órgão temporário. Por quê? Ela só existirá mediante as eleições. Ela é constituída 60 dias antes das eleições, é o prazo de constituição dessa junta. Então, 60 dias antes, essa junta eleitoral é constituída, certo? E ela após a apuração, todo o processo de apuração, ela é extinta, ela deixa de existir. Por isso, o caráter temporário da junta eleitoral, certo? Esses cidadãos que compõem a junta eleitoral, eles são convidados, no caso, indicados por esse juiz que é o presidente da junta eleitoral, certo? Cabe ao Tribunal Regional Eleitoral fazer o quê? A nomeação desses cidadãos, certo? Então, o juiz indica, Tribunal Regional Eleitoral faz o quê? Nomeia. Além disso, uma outra informação muito importante é o seguinte: quando você pega seu título eleitoral, que informação que nós temos lá? Temos a zona eleitoral e a seção eleitoral, certo? A zona eleitoral, em alguns municípios, na verdade, cada zona eleitoral corresponderá, regra geral, a uma junta eleitoral. Só que para agilidade, celeridade nas eleições, há alguns municípios muito grandes em que nós vamos ter o quê? Mais de uma junta eleitoral para a zona eleitoral. Ou seja, tem município que vou ter uma zona eleitoral com 2 juntas, justamente para quê? Para que possa ter uma celeridade nesse processo de eleição, certo? De acordo com a lei eleitoral, gente, tínhamos um caso de nomeação de escrutinadores e auxiliares. Como que funciona isso? Diz a lei que, caso eu tenha mais de 10 urnas para apurar, eu deveria o quê? Fazer a nomeação de auxiliares, de escrutinadores. Mas o que acontece? Com a informatização, isso deixa de existir. Na verdade, não é que deixa de existir. Em alguns municípios, quando há problemas nas eleições e precisa ainda utilizar a cédula, ainda ocorre esse processo de nomeação desses escrutinadores e auxiliares, certo? Mas somente nesses casos. Agora, como a eleição é toda informatizada, vai acontecer isso muito pouco. Mas somente lembrando que é somente caso tenha mais de 10 urnas para fazer o quê? Para fazer a apuração, tá? E esses escrutinadores, esses auxiliares, eles somente serão convidados, nomeados, 30 dias antes da eleição. Então lembra, a junta eleitoral é feita quanto tempo antes da eleição? Isso, 60 dias. E a nomeação dos escrutinadores e auxiliares, 30 dias antes da eleição. Perfeito? Falaremos agora das competências dessas juntas eleitorais. As juntas eleitorais têm até 10 dias para fazer a apuração. Mas que piada, professor. Gente, 10 dias, é claro que com a informatização não vai levar tudo isso, A gente sabe que o processo de apuração agora é muito rápido, sai quase instantaneamente, Mas, de acordo com a lei, ainda tem esses 10 dias para apurar, caso ocorra alguma tragédia, Então, a gente está ainda respaldado por essa lei. Cabe à junta também resolver impugnações, demais incidentes que ocorram durante ao processo das eleições. Compete à junta também eleitoral expedir os diplomas a cargos municipais, Então, expedir o diploma, o papel, que concede o campeão das eleições, no caso para prefeito, para vereadores. Então, aos cargos municipais, a junta eleitoral que expede o quê? Esses diplomas,
certo? Então essas são as competências das juntas eleitorais. E além disso nós temos também a expedição dos boletins de apuração, mas que em outro momento nós vamos falar um pouco sobre essa questão de boletins de apuração que ficou um pouco, já entrou em desuso, né? Então quais são as competências da junta eleitoral? Quais são? Então é resolver as impugnações e demais incidentes que ocorram na justiça eleitoral, no processo das eleições. O que mais? A fazer a apuração da eleição em até 10 dias, né? Aqui não se fala em úteis, fala 10 dias corridos, né? Expedir os diplomas dos cargos municipais, prefeitos, vereadores e que mais? Expedir os boletins de apuração. Perfeito? Falamos então hoje das juntas eleitorais. Espero que vocês tenham gostado e no próximo encontro mais assunto para vocês. Um beijão, até mais, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para todos. Tchau, tchau.